Desta vez, o cancelado se deu bem. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No ano de 2016, foi lançado nos cinemas o filme Esquadrão Suicida, produzido pela DC Comics e distribuído pela Warner. O hype ao redor da obra era imenso. O seu elenco, formado por grandes astros, os personagens carismáticos, os trailers inventivos, enfim, tudo contribuiu para que a expectativa em relação ao longa-metragem fosse às alturas. Quando o filme foi lançado, porém, as expectativas foram frustradas. A obra dividiu opiniões. Embora o filme tenha obtido uma considerável receita financeira, sendo um sucesso de bilheteria, ele foi bastante criticado por suas falhas artísticas. Tanto a DC quanto a Warner sabiam, logo após o lançamento do longa, que era preciso mudar os rumos da franquia Esquadrão Suicida. Voltando um pouco no tempo, ao ano de 2014, naquela época, a Marvel Comics, rival da citada DC Comics, lançava nos cinemas, em conjunto com a poderosa distribuidora Walt Disney, o seu filme Guardiões da Galáxia. Era uma aposta ousada. Embora a Marvel estivesse obtendo sucesso após sucesso nos cinemas, aquele era o primeiro filme de seu universo compartilhado que não envolvia nenhum dos personagens conhecidos como os Vingadores. Além disso, os Guardiões da Galáxia não eram os personagens mais famosos do hall artístico da Marvel. Para dirigir o ousado projeto, foi chamado o realizador James Gunn, mais famoso por seu trabalho como roteirista e que era pouco conhecido do grande público. O resultado final, porém, foi um tremendo sucesso. O tom humorístico do filme, aliado a uma história divertida e a uma trilha sonora marcante, fizeram com que Guardiões da Galáxia fosse um sucesso de público e de crítica, fazendo com que James Gunn fosse chamado para escrever e dirigir a continuação, Guardiões da Galáxia Volume 2, lançado em 2017. Eis, porém, que surgem os arqueólogos da internet. Munidos de suas pás, no ano de 2018, eles escavaram o subsolo daquela rede decadente chamada Twitter e encontraram alguns tweets antigos do diretor, postados entre 2008 e 2011. Curiosamente, desta vez foram nomes fortes da própria direita norte-americana, apoiadores do então presidente Donald Trump, que fizeram as escavações digitais. Mas a tática foi a mesma: investigar o passado para prejudicar a imagem de um desafeto, no caso, o diretor James Gunn, desafeto público de Trump. Não há dúvidas, o conteúdo dos tweets em questão é lamentável. Por serem de tão baixo nível, não iremos reproduzi-los. O fato, contudo, é que James Gunn foi sumariamente demitido pela Disney, mesmo já tendo terminado o roteiro para o terceiro filme da franquia Guardiões da Galáxia. No comunicado em que revelava à imprensa a demissão, a Disney afirmou: as atitudes e pronunciamentos ofensivos descobertos no feed de James Gunn são indefensáveis e incompatíveis com os valores de nosso estúdio, por isso nós cortamos nossas relações de negócios com ele. Parecia, sim, que mais uma carreira artística havia sido manchada pelos justiceiros da internet, algo que costuma acontecer aqui no Brasil também, por meio das ações de grupos como os conhecidos Sleeping Giants. Mas este é um artigo sobre o Esquadrão Suicida. Então voltemos à franquia. Desde a recepção mista do primeiro filme, a DC Comics estava à procura de um diretor que pudesse revigorar a franquia. No primeiro longa, personagens famosos e carismáticos como o icônico Coringa foram desperdiçados em uma produção caótica. Talvez a solução fosse buscar um diretor que no passado já tivesse feito o oposto, utilizar personagens desconhecidos, conseguindo em troca um grande sucesso. Então, em 2018, os olhares dos executivos da DC e da Warner se voltaram para o recém-demitido diretor bem-sucedido dos filmes da rival Marvel, James Gunn, o cancelado. Poucos meses após sua demissão, o diretor era contratado por seus antigos concorrentes, recebendo a missão de escrever e dirigir o segundo filme do Esquadrão Suicida, a ser lançado nas telonas dos cinemas e nos serviços de streaming. O resto é história. Utilizando de suas marcas características, James Gunn conseguiu produzir uma obra muito acima do primeiro filme da franquia. Recentemente lançado, o Esquadrão Suicida, sim, agora existe um O no título, já é um grande sucesso de crítica. Embora a recepção nos cinemas ainda seja morna, muito disso em decorrência da atual crise sanitária e de suas restrições, o filme está no topo dos mais vistos no serviço de streaming HBO Max. Eis aí a beleza do livre mercado.
Justiceiros sociais e outros canceladores da internet são apenas uma fração pequena da população. No fim das contas, há muito mais gente participando do sucesso comercial de um produto, muitos dos quais não se importam com esse tipo de justiçamento das redes sociais. A toda poderosa Disney cedeu ao lobby dos canceladores e, dessa vez, os justiceiros do outro espectro político. Porém, bastou apenas que um concorrente resolvesse não se importar com o cancelamento para que o mercado mostrasse quem estava com a razão. James Gunn revigorou uma franquia que muitos julgavam condenada. Assista ao filme e compare com a primeira obra lançada em 2016 e você verá a diferença. Toda a situação criada em torno do diretor, no fim das contas, serviu apenas para catapultar ainda mais a franquia Esquadrão Suicida. Afinal, o próprio trailer do novo filme fazia questão de informar que aquele filme era fruto da horrivelmente bela mente de James Gunn. Acontece que a própria Walt Disney percebeu o erro cometido logo no começo e tratou de recontratar o talentoso diretor para voltar a dirigir a terceira parte dos Guardiões da Galáxia, já em 2019. Agora, o cancelado James Gunn trabalha para as duas concorrentes de forma simultânea, colecionando sucesso em ambos os lados do mercado cinematográfico americano. Esse inesperado caso de sucesso é mais um exemplo de quando o cancelamento se torna um tiro no pé dos canceladores. Esse acontecimento, porém, lança luz sobre alguns aspectos interessantes. O primeiro ponto é que o cancelamento, nome moderno para o incentivo ao boicote realizado nas redes sociais, não fere a ética libertária. Ninguém está sendo ameaçado ou está sofrendo qualquer tipo de violência. O boicote é uma arma de protesto completamente válida e aceitável. Isso não significa, porém, que ela será sempre efetiva, ou mesmo que, no fim das contas, tal protesto faça sentido. No caso de James Gunn, o cancelamento conseguiu apenas elevar ainda mais a aura ao redor do diretor, algo que terminou por consagrar agora, em 2021, 3 anos depois de sua sumária demissão da Disney. Não só os canceladores não conseguiram seu objetivo, neste caso, a Disney, que comprou essa ideia de justiça social, acabou pagando o preço de sua escolha equivocada, uma vez que, demitindo o talentoso diretor, a empresa entregou-o de mão beijada para sua maior concorrente. Essa história de cancelamento de artistas, por outro lado, nos faz refletir a respeito do tipo de relevância que se espera dos famosos na nossa sociedade atual. Por algum motivo, não se espera mais de um cantor que ele apenas cante bem ou de um ator que saiba atuar. Agora é esperado deles que tenham atitudes sociais relevantes, que façam discursos lacradores e que encenem virtudes de todas as formas possíveis. O resultado disso é vermos a Anitta falando sobre o dólar, ou o Leonardo DiCaprio falando sobre queimadas na Amazônia, a Cameron Diaz dizendo que não dá descarga no vaso sanitário quando faz xixi para economizar água. Mas afinal, que diferença faz o comportamento pessoal de um artista? Não seria uma grande tolice exigir de uma celebridade toda sorte de virtude, ao invés de simplesmente esperar que ela seja eficiente apenas naquilo a que se propõe? Enfim, essa é uma questão que o mercado por si só responderá com o tempo, tendo a acreditar que o cancelamento não é viável no longo prazo. Porém, por não ferir a ética libertária, ele não deve ser proibido pelo Estado ou por quem quer que seja. Se for uma atitude que as pessoas apreciam, o cancelamento se tornará uma prática comum e as celebridades terão mais cuidado com o que postam nas redes sociais de agora em diante, como já fazem. Se, porém, o cancelamento for uma bobagem lacradora e que representa apenas uma fração da sociedade e do mercado, bem, a tendência é que esse tipo de atitude caia na irrelevância muito rápido. Eu apostaria nessa última possibilidade. E acredito que James Gunn também. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Paulo Almeida e narrado por Salander. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!